Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Que bom que você chegou aqui nessa noite. Eu fico muito feliz quando eu vejo a igreja quinta-feira, as pessoas vindo, porque eu sei que é um preço que se paga. A gente às vezes vem cansado, mas eu sempre falo isso e é verdade. O culto de quinta-feira, para mim, é como um oásis no deserto. No meio daquela correria, turbilhão da nossa semana, Deus prepara um momento para nós, onde Ele está trazendo refrigério para a nossa alma. E vale muito a pena. Embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova na presença do nosso Deus e Ele renova nossas forças. Eu queria convidar você a ficar de pé antes da gente começar. Segure sua Bíblia comigo. Nós temos aprendido aqui nessa igreja a importância da nossa confissão de fé. E eu creio que é muito importante quando a gente fala algo, e mais importante ainda é quando a gente acredita naquilo que a gente está falando. E para que a gente tire aí todo cansaço, toda preguiça, eu quero convidar você a fazer a sua declaração de fé comigo, amém? Você pode levantar sua Bíblia assim o mais alto que você puder e dizer: Senhor, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. E eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo para receber a incorruptível e sempre viva semente da palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, te louvamos nessa noite. Viemos por Ti porque reconhecemos que a Tua palavra é a verdade. O nosso coração está firmado em Ti, Senhor. E nessa hora eu venho orar para que o Senhor esteja guardando os nossos corações, que caia por terra tudo aquilo que nos distrai, que nos impede, Deus, de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu creio de todo o coração que essa noite foi escrita no Teu coração, que o Senhor sonhou, que o Senhor planejou. E como a Tua igreja nessa terra, te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para agir segundo o Teu coração. Faça a Tua vontade, Senhor. Que seja feita a Tua vontade nessa noite em tudo que for feito. Que prevaleça, Senhor, o Teu querer, porque Tu és a razão de nós estarmos aqui e que se estenda a Tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Pode se assentar. Irmãos, nós vamos estar dando sequência a esse tema, resistindo ao espírito da fé. E na semana passada, para quem não pôde estar aqui, nós falamos sobre resistindo ao espírito da fé como? Sabendo que é tempo de crescer. De todos os lados nós somos pressionados, temos sim dificuldades, passamos sim apertos, mas Deus quer nos ensinar que as nossas dificuldades não são para nos amedrontar, nem para nos fazer regredir, mas é para nos fazer crescer em fé diante do Senhor, porque Ele tem algo para nós e a gente só vai viver se a gente crescer. Então, hoje eu estava orando sobre o que falar nessa noite. E Deus colocou muito forte no meu coração falar sobre resistindo ao espírito do medo. E Ele me deu esse subtítulo: Levanta-te e brilha. E Deus tem colocado no meu coração um desejo de nós estarmos orando para que Deus levante aqui uma igreja ousada. Uma igreja que sabe quem é e se porta como tal. Uma igreja que conhece o que a Bíblia fala ao seu respeito e não se submete a viver em nada abaixo disso, mas uma igreja pronta para cumprir o ID de Deus sem medo, sem receios, sem preocupações, mas com a ousadia que só o Espírito Santo de Deus pode trazer à nossa vida. Então, a gente vai estar começando a falar sobre isso. E ontem eu estava conversando com minha cunhada, a Nath, e a gente estava conversando pelo WhatsApp, e a gente estava falando sobre esse assunto, e ela me falou algo que tocou muito meu coração. Ela estava me lembrando, lá do início de Gênesis 3, no capítulo 10, quando, logo depois do homem pecado, a queda do homem, e aí a Bíblia conta que Deus vem andando pelo jardim, e Deus ele chama Adão, e Adão se esconde, e Adão responde a ele dizendo: porque eu ouvi a tua voz, eu tive o quê? Medo. Então, desde a queda, a consequência do nosso pecado, uma delas tem sido medo. E aí, eu fiquei pensando naquela conversa, como que Adão se escondeu da presença de Deus por causa do seu medo.
E muitas vezes nós, como igreja, temos deixado de ir mais fundo no nosso relacionamento com Deus, de cumprir as coisas que Ele tem pedido de nós, de entregar a Ele o controle, sabendo que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, simplesmente por causa do nosso medo. E eu creio que essa estratégia que o diabo usa muitas vezes, hoje ainda, nós vivemos numa sociedade assustada, amedrontada, mas sobre nós precisamos entender que existe uma promessa. E eu queria ler com você e começar Isaías 60. Esse texto tem sido muito especial para nós nesse culto. Eu me lembro que logo que começou esse reboliço no Brasil, a gente começou como ministério de oração a orar sobre o nosso país, orar pelo nosso povo. A gente sempre ora, mas a gente estava juntas em propósito de oração. E esse foi o primeiro versículo que alguém compartilhou conosco. E Deus falou muito. A pessoa compartilhou o finalzinho do capítulo, mas eu quero focar nesses 2 versículos iniciais de Isaías 60, dizendo assim, a partir do versículo 1. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Eu vou compartilhar com vocês também o texto que a gente orou a partir do versículo 15. Eu senti vontade de ler. Diz assim: você pode aí, enquanto a gente lê, lembrar do nosso país e tomar posse dessas promessas. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti. Eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a sua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua luz minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e todos os dias de luto findarão. Todos do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Glória a Deus. Promessas do Senhor para nós. E talvez você esteja lendo esse texto e eu quero te dizer que nessa época que Isaías estava escrevendo sobre uma glória que iria vir, não havia glória nenhuma, aparentemente. O cenário era de devastação, era de guerra, era de contendas, era de trevas. E aí ele estava fazendo uma profecia sobre o povo de Deus. E talvez você ouça isso e você fale: ah, Fernanda, mas essa promessa é lá para aquele povo, essa promessa não chega até nós. Mas antes da gente começar esse culto, eu quero te dizer e te lembrar que as promessas de Deus, elas se cumprem por 3 vias diferentes. Toda promessa do Antigo Testamento que Deus fez, ela se cumpre por 3 vias diferentes, ou seja, de 3 modos diferentes. A primeira via que as promessas de Deus se cumprem é a via histórica, que se cumpre em Israel. A segunda via é a via profética, que se cumpre em Jesus. E a terceira via é a via espiritual, que se cumpre na igreja do Senhor Jesus hoje. E eu quero te dizer que toda promessa que Deus fez, ela está também disponível a nós. Essa promessa é para nós hoje, que somos o Israel espiritual, o povo eleito de Deus nessa terra, o povo que se chama pelo seu nome. Essa promessa é para nós.
E eu queria falar um pouquinho mais sobre esses 2 primeiros versículos desse texto. E tem uma Bíblia chamada Bíblia Amplificada. Infelizmente, a gente ainda não tem ela em português, mas é uma Bíblia que eu considero muito interessante. E todas as vezes que eu quero estudar um versículo mais a fundo, eu faço uma pesquisa na internet, tento achar pelo menos a tradução daquele versículo. E eu queria te mostrar esse versículo que a gente acabou de ler, só os 2 primeiros, nessa versão da Bíblia Amplificada. Porque ela é uma Bíblia que vai, como o nome diz, ampliando o que aquele versículo quer dizer, trazendo mais a fundo aquilo que, de fato, Deus estava transmitindo para o seu povo. E eu botei aqui os 2 primeiros versículos nessa Bíblia, eu queria ler com vocês. E a primeira palavra, ela diz assim: levante-se da depressão, da prostração, nas quais as circunstâncias têm tentado te manter, e desperta para uma nova vida. Gente, quando a gente lê esse texto de Isaías, aqui no capítulo 60, quase que parece que Isaías estava vendo o Brasil de 2016, é ou não é verdade? Ele estava dizendo, olha, vai vir escuridão sim, vão vir trevas sim, vão vir dias difíceis sim, mas sobre ti, sobre os filhos de Deus, sobre o povo que se chama pelo seu nome, sobre aqueles que vivem pela fé, existe uma promessa diferente. E aí ele está dizendo, é para esse povo que anda com Deus, esse povo que conhece ao seu Deus, ele diz, levante-se. Se levante desse lugar que as circunstâncias tentam prender você. Se levante desse lugar de apatia. Se levante desse lugar de impotência. Se levante desse lugar que talvez você entrou aqui tão sem esperança, tão frustrado pela crise, pelas circunstâncias que te cercam. Se levante desse lugar. É isso que Isaías, o profeta, está dizendo para nós. E faça o quê, gente? E brilhe. Que quer dizer, seja radiante com a glória do Senhor, pois a sua luz chegou e a glória do Senhor se estabeleceu sobre você. Algo que está estabelecido é algo que vem para ficar. E no versículo 2 diz, veja que as trevas cobrem a terra e uma densa escuridão a todos os povos. É ou não é verdade? Mas... porém, contudo, o Senhor faz o quê? Ele se levanta sobre você, ó Jerusalém, e a sua glória pode ser vista sobre você. Eu quero te dizer que a igreja do Senhor nessa terra, Israel espiritual que nós somos, não podemos nos portar nesse tempo como o mundo tem se portado. Não podemos permitir que o medo nos paralise, que as circunstâncias contrárias nos impeçam de avançar, de progredir, como nós cantamos aqui. Quem sabe você chegou aqui tão pressionado com as circunstâncias. Se você está empregado, quem sabe é no seu trabalho que você está sofrendo pressão. Pressão de colegas, pressão de chefes, pressões de dinâmica do serviço. Ou se você, quem sabe, está sofrendo a pressão exatamente por não ter um serviço, por não ter um emprego. E você se questiona, Deus, o que vai ser do meu amanhã? Pressões no seu casamento, pressões em tantas as áreas da sua vida. Isaías te diz, você que é povo de Deus, se levante no meio disso tudo e brilhe. E a minha oração é para que você saia daqui nessa noite, brilhando e brilhando e brilhando mais e mais a glória do Senhor nessa terra. Porque Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando e brilhando até seu dia perfeito. A glória do Senhor nessa terra, ela será vista através de nós. É através de nós que Deus quer brilhar essa luz dele para que o mundo possa ver. E a gente precisa estar firmado nessa verdade, que é isso que Deus espera de nós. Irmãos, para que isso aconteça, você precisa entender o quanto Deus te ama. Sabe por quê? Porque é só quando você entende esse amor que você está capacitado a levantar e brilhar antes mesmo das circunstâncias melhorarem. Eu quero te dizer, gente, que quem não tem Deus, até quem não tem Deus, quem não tem fé, sabe ser agradecido quando algo de bom acontece. Depois que as portas se abrem, depois que as coisas boas acontecem, até quem é incrédulo consegue agradecer. Mas é sua fé
que no meio das circunstâncias ruins, no meio dos nossos turbilhões, no meio das pressões da vida, consegue se levantar e brilhar e dizer: a glória do Senhor está nesse lugar, a glória do Senhor está nessa cidade, a glória do Senhor está nessa empresa. Eu não me movo pelo que eu estou vendo, eu não me movo pelo que eu estou sentindo, eu não me movo pelo que as pessoas estão me dizendo, eu me movo pelo que eu creio, e eu creio que é tempo de eu brilhar. É tempo da luz de Deus aparecer na minha vida como nunca antes. É tempo de nós refletirmos essa glória do Senhor, porque o mundo está carente e gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Mas para que isso aconteça, a gente tem que entender esse amor. Porque, gente, isso a gente não faz, a gente não brilha a glória dele se não for pela sua graça. Porque nós somos limitados, nós somos fracos, nós erramos, a gente cai, a gente levanta. E a graça de Deus que nos sustenta, e a graça, ela flui do amor. E é muito triste dizer isso, mas a verdade é que uma grande parte da igreja brasileira, e até mundial, não tem uma revelação mínima do amor de Deus por nós. E quando a gente não entende a dimensão, a largura, a altura, a profundidade, a intensidade do amor de Deus por nós, a gente se torna uma igreja superficial. Uma igreja que vive na superfície, uma igreja que está sempre inconstante, que vai e volta como a onda do mar. E eu quero te lembrar isso que nós temos pregado tantas vezes aqui, que o amor de Deus por você é incondicional, ou seja, não tem condições. Muitas vezes a gente caminha pensando: poxa, eu tenho tanta coisa para melhorar, e de fato temos. Mas a gente começa a acreditar: não, quando eu acertar esse detalhe na minha vida, quando eu melhorar aquilo ali, Deus vai me amar mais. Irmãos, eu quero te dizer que não tem jeito disso acontecer na sua vida. Deus quer que você melhore sim, Ele quer que você cresça sim. Até porque os seus erros trazem consequências para você. Se você é uma pessoa egoísta, você vai colher a consequência do egoísmo. Se você é uma pessoa orgulhosa, você vai colher consequências ruins do orgulho. Se você é amargurado, se você não sabe perdoar, essas consequências se voltam para você. E Deus quer sim que você cresça. Mas entenda de uma vez por todas que Ele não vai te amar mais depois que Ele terminar essa obra em você. Porque hoje, com os seus pecados, com os seus erros, Deus já te ama com a plenitude do seu amor. O máximo do amor de Deus está sendo derramado sobre nós hoje. E é confiando nesse amor que nós não seremos abalados. Não tem outro caminho. É só quando a gente está firmado no amor de Deus, quando você entende que o amor de Deus é que te sustenta, que te dá a base, que você está pronto para brilhar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque você sabe que ainda que você fraqueje, ainda que você erre, ainda que você falha, todas as vezes o amor de Deus é que te levanta e que te coloca de pé novamente. E essa constância é o amor de Deus que nos dá. A gente precisa dessa revelação do amor de Deus. E o amor de Deus por nós é tão intenso, é tão grande, ao ponto dele, o Criador de todo o universo, ter escolhido morar dentro de mim e de você. Eu amo esse texto de Isaías 57, versículo 15, que diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Sabe o que Deus está dizendo? Será que você consegue se lembrar, gente, de que Deus é esse que a gente está falando? A gente está falando do Deus que criou, né, todo o universo. Isaías 40, eu amo falando sobre a grandeza de Deus, o Deus que sustenta as estrelas no céu, o Deus que criou os mares, o Deus que pega as ondas do mar e mede na concha da sua mão. É um Deus muito grande, é um Deus muito poderoso, que criou tudo que há. Ele criou você, Ele criou a nós. E esse Deus grandioso, Ele escolheu morar dentro de nós. De todos os lugares que Ele poderia escolher, de todos os paraísos, de todos os cenários paradisíacos que a gente conhece, que a gente daria tudo para morar num lugar como esse. Deus, Ele tendo controle disso, podendo fazer um lugar muito melhor do que a gente consegue imaginar só para Ele. Ele escolheu morar com você. Ele escolheu estar dentro de você. E é essa presença dele em você
que te traz vida. E Ele é capaz de vivificar tudo que está morto, tudo que está quebrado dentro de você. Para você brilhar, você tem que entender que essa luz não é sua. Essa luz não é minha. A luz que vai brilhar em nós é a luz dele que mora dentro de nós. Isso é tão forte, a ponto de Paulo dizer, olha, aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Sabe o que ele está dizendo? Que o nosso espírito se mistura com o de Deus. Ele está tão entranhado dentro de nós, a ponto de nós sermos um. E quando você entende que Ele mora dentro de você, eu te pergunto, o que poderia ser impossível diante de você? Quando você entende que não é do seu poder que eu estou falando, eu estou falando do poder dele que habita em você. É só a compreensão disso que nos traz ousadia. Paulo falou assim, nós temos esse tesouro em vaso de barro. Quem é o tesouro? É Ele, é a sua presença, é a sua palavra, é o seu Espírito em nós. E nós? Somos o vaso, nós somos barro. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, mas Ele nos envia para fazer obras maiores do que aquelas que Ele fez, porque Ele sabia que não seria na força do nosso braço. Ele sabia que isso iria acontecer quando a gente entendesse o poder que habita em nós. E eu quero te dizer que o Espírito Santo, Ele mora em você. Mas esse fato não vai fazer absolutamente a menor diferença na sua vida, a menos que você saiba disso, você creia nisso e você viva à altura disso. Você tem que escolher fazer isso. Como o exemplo que eu dei na Escola Ágape, na terça-feira. Supondo que você tem uma conta em seu nome e aí está depositado lá R$10.000, mas você não sabe que você tem essa conta. E aí você está nos problemas do dia a dia, sendo pressionado, conta para pagar, conta de luz, conta de água, e você fala, meu Deus, não tem dinheiro, como é que vai ser? E você está no maior sufoco. Mas você não sabe que os R$10.000 estão lá. Isso faz diferença para você? Ter R$10.000 se você não sabe que você tem? Vai fazer? Não faz. Você pode ter uma conta com seu nome, seu CPF, seu RG, tudo seu dizendo, é seu, é direito seu. Mas você não sabe que tem. Você vai viver sofrendo, vai viver pressionado, vai viver passando todo tipo de dificuldade, sem necessidade. Por quê? Porque existe algo que é seu. Mas se você não sabe que é seu, não faz diferença. Mas se alguém falar que você não tem esse dinheiro, é mentira, é ou não é verdade? Porque você tem, é seu. Dizer que você não tem é mentira. Irmãos, o poder de Deus habita em nós. E dizer que Deus não faz milagres hoje é uma mentira. Essa semana eu recebi tantos testemunhos que me impactaram, que falaram, Senhor, a tua igreja precisa entender que Deus faz milagres hoje. Deus é o mesmo hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. O Deus que abriu o mar, que a gente está vendo lá na televisão tão lindo, e a gente fala, meu Deus... Como? Eu vejo, gente, aquela novela, né? 10 Mandamentos. Eu fico com uma raiva daquele povo. Eu falo, como que um povo que vive esses milagres reclama de Deus? E eu creio que o Espírito Santo de Deus fala lá de cima, é porque você é igualzinha. A gente está vivendo os milagres de Deus diariamente. O cuidado, a provisão. E ainda assim, a gente reclama, a gente se queixa, a gente se vê pequeno como gafanhotos. E nessa noite a gente tem que entender o poder que habita em nós e conhecer o poder que habita em nós. Porque é só dessa forma que a gente vai se levantar com ousadia e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Por que mesmo conhecendo as nossas falhas, Ele confiou a nós a missão de ir? E Ele disse, se você colocar as mãos no enfermo, ele será curado. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome vocês farão milagres, em meu nome, e Ele vai dando muitas promessas. Por quê? Porque Ele confiava em nós, na nossa força. Ele confiava no poder que Ele estava deixando para morar em nós. Lá em Atos 1:8, quando Jesus está indo, né, e a igreja está se estabelecendo. Essa aqui é a promessa que sustentou a igreja no seu início e é a mesma promessa que nos sustenta hoje. Foi isso aqui, ó. Mas recebereis o quê? Poder. Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia
e Samaria e até aos confins da terra vocês receberão poder. Para quê? Para você achar que isso é muito bom? Para você começar a deixar o seu coração ser vaidoso diante das coisas que vão acontecer diante de você? Para você começar a achar que você é melhor do que alguém? É para isso? Não! Por que o poder de Deus está sendo derramado sobre nós? Para sermos suas testemunhas. Para testemunharmos que existe sim um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que faz milagre e um Deus que é vivo. E Ele tem o poder de vivificar os lugares que parecem sem vida e que parecem mortos. E eu quero meditar nesse texto com vocês, esse texto poderoso. Eu não quero me alongar muito na pregação, porque nós vamos terminar orando. Estamos em um culto de oração e somos uma igreja que crê no poder da oração, amém? Mas esse texto é um texto extraordinário. E eu quero te lembrar, enquanto a gente lê esse texto, Marcos 5, 21 ao 43, que Jesus disse que aquele que cresce, obras maiores faria. É promessa nossa. Que esses mesmos milagres, o Deus que fazia milagres nesse tempo, o Deus que fazia milagres lá em Gênesis, é o Deus que faz milagres hoje. Vamos ler a partir do 21, Marcos 5? Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os seus irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E o que aconteceu? E riram-se dele. Tendo, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então todos ficaram sobremaneira admirados. Esse texto é um texto tão rico que eu tenho até dificuldade de saber por onde começar a falar dele. Mas essa mulher do fluxo de sangue, ela me chama muita atenção, porque para mim ela é uma demonstração de alguém que se recusou a deixar de crer. Ela era uma mulher que tinha uma perseverança. Durante anos ela sofria de uma hemorragia. Alguém aqui já teve hemorragia?
A gente, quando está sangrando muito, a gente nem chegou nessa intensidade dela, mas a gente se sente fraco, é ou não é? Quando a gente perde sangue, o nosso corpo vai ficando fraco. E a Bíblia diz que tinha uma multidão que estava cercando Jesus. Eu fico pensando, não sei se você já foi em algum show, em algum evento, onde estava diante de uma multidão, sabe? Eu tenho muito nervoso, porque eu sou muito pequena. E nessas multidões, eu sempre fico vendo só as costas das pessoas. E eu falei, meu Deus, eu não estou vendo nada, não sei por onde sai. A multidão vai te levando. É igual no metrô, você não tem nem que segurar, sabe? Aquele horário que você entra no metrô, que você vai ficar parada. E o corpo de pessoas que você não conhece te mantém ali paradinha, de tão apertada que está. Você consegue imaginar uma mulher fraca no meio de uma multidão? A gente vê, às vezes, multidão de gente que morre pisoteada. Eu falo, Deus, como que pode? De tanto que é o alvoroço de quando há uma multidão. E aquela mulher, no meio daquilo tudo, nada intimidou ela, porque ela sabia que se ela apenas tocasse as vestes dele, ela seria curada do seu mal. E a fé trouxe a ela a vitória. Então, a gente aprende muito com essa mulher, mas eu quero focar um pouquinho mais nessa história de Jairo. Porque a Bíblia conta que um pai desesperado foi ter com Jesus. E ele foi pedir ajuda porque a sua filha estava morrendo. E aí acontece esse episódio no meio do caminho, quando Jesus está indo para a casa de Jairo realizar um milagre. Ele tem essa situação com a mulher do fluxo de sangue. E ele ensina essa lição. E aí, quando aquilo termina, as pessoas chegam para ele e falam, olha, não incomode mais o mestre. A tua filha já morreu. Acabou. Para você não tem mais jeito. Agora, já era. Morreu. E eu acho tão... Jesus ele nos ensina tantas coisas com a sua atitude nesse texto. Eu quero te dizer que se você quer ser uma pessoa que está pronta a viver os milagres de Deus e a ser testemunha ocular dos milagres de Deus nessa terra, existem algumas pessoas que você vai precisar parar de ouvir. E você vai precisar estar disposto a ter pessoas rindo de você. Porque no meio de tudo que a gente passa, no meio de tanta crise, como? Que loucura é essa que você está falando? Como que pode desse jeito? Que Brasil, Deus vai restaurar nossa terra? Quando? Isso nunca vai acontecer. A igreja está sendo dominada por essa desesperança. As promessas se cumprindo? Não pode. Esquece isso, deixa isso para lá. Vamos vivendo aqui nossa vida e vamos sobrevivendo, está todo mundo louco e um dia de cada vez. Que isso? É maluco. É o quê? Deus cura câncer. Quando coloca a mão, não cura, não. Não faz desse jeito, você está doido, as pessoas riem. Se você quer viver o sobrenatural de Deus nessa terra, você vai ter que estar disposto a ver as pessoas rindo de você muitas vezes. Mas eu quero te dizer que quando você falar Talita cumi, quando você der a palavra de ordem, com um coração cheio de fé e cheio da certeza de que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o milagre de Deus vai acontecer aonde você colocar as suas mãos. E depois do milagre, porque incrédulo só glorifica depois do milagre. A fé glorifica antes. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, lá em João 11, né, ele fala assim... É João 11, gente? Né? Para não dar referência errada. Acho que é. E ele fala assim, graças eu te dou porque me ouvistes, porque sempre me ouves. A pedra estava fechada. Lázaro estava morto lá dentro, ninguém estava vendo nada. E Jesus ali em alta voz agradecendo, porque ouviste as minhas orações, eu te agradeço. Jesus nos ensinando que quem crê, agradece antes de ver o milagre acontecer. Se você crê, você já vai agradecendo, você já se levanta e as notícias ruins chegam. Hoje eu acordei, a vizinha já veio reclamar de uma coisa. Cheguei no trabalho e reclamaram de outra. E as notícias ruins de todos os lados. E aí você fala, Deus, o Senhor vai me dar um dia abençoado. A tua glória brilhará. Eu verei a bondade de Deus nesse dia. Não importa o que está me cercando. E o milagre acontece. Graças eu te dou pela paz, Senhor, porque o Senhor me guarda no meio disso tudo. É agradecer antes. Quem tem vida com Deus agradece antes e contempla pela fé. E quando a gente se levantar e brilhar nessa ousadia, meu irmão, eu creio que essa igreja vai ser testemunha de muitos milagres. Mas Deus faz milagres hoje através de nós. Um coração cheio de fé é um campo fértil para o Senhor operar.
E eu quero te perguntar nessa noite, o que na sua vida já recebeu a sentença de morte? Qual foi a área da sua vida que as pessoas já viraram para você e falaram, não incomode mais o mestre, já morreu. Não incomode mais, não tem jeito, o seu casamento já morreu, o seu filho esquece ele, isso dentro de você, você nunca vai vencer, já morreu. Qual foi a palavra de morte que alguém já lançou sobre a sua vida? Eu quero te dizer que Deus, Ele diz para você nessa noite, não morreu. Pode estar dormindo, pode estar adormecido, mas não morreu. E se morreu, Ele ressuscitou Lázaro, você lembra? Se o propósito de Deus para a sua vida, que é sempre bom, perfeito e agradável, for esse, você pode ter certeza que Ele fará aquilo que você não pode fazer. Mas você tem que crer. A gente precisa de um coração cheio de fé. E eu me lembrei desse texto em 2 Timóteo, no versículo 1 e 6. Eu peguei ele na linguagem de hoje, na linguagem contemporânea, porque eu gosto desse texto e eu vou te contextualizar. Esse aqui foi uma carta onde Paulo está dando, né? Na primeira carta ele dá muitas referências à igreja, de como você conduzir uma igreja, como administrar a igreja. E na segunda carta de Timóteo, Paulo dá muitas referências sobre a vida do ministro, como tem que ser aquele que se dispõe a ser um ministro de Deus. E aqui nesse capítulo ele está dando várias instruções a Timóteo. E ele abre, né, esse capítulo dizendo, Timóteo, eu reconheço a fé sincera que há em você, eu reconheço essa fé genuína. E depois dele reconhecer essa fé, ele faz essa declaração, que eu creio que vale para nós hoje. A Ju já falou dela no louvor, ou na hora da oferta, nem me lembro, alguém falou. Por isso, 2 Timóteo 1, no versículo 6 e 7, diz, por isso, eu quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando eu coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Deus não nos chamou para sermos uma igreja medrosa. O espírito de medo que tem tentado entrar no coração do homem desde a queda, desde o Gênesis. Esse espírito não foi Deus que colocou dentro de nós. E Deus, Ele nos deu um dom, Deus nos deu um chamado, Deus nos deu uma missão. E Paulo está exortando. Quem tem que lembrar, quem tem que manter vivo é Timóteo. Ele está dizendo, Timóteo, lembre-se de avivar o chamado que você recebeu. Lembre-se de avivar esse dom que existe sobre você. Porque Deus não te chamou para ser medroso. Por que Paulo está dando esse conselho para Timóteo? Que ele é bobo, inexperiente? É claro que não. Paulo aqui já estava no final da sua vida, já tinha uma estrada, muito grande como ministro de Deus nessa terra. Ele sabia as adversidades que Timóteo ia enfrentar. Ele sabia as pressões que ele ia enfrentar. Assim como ele sabia que hoje, em 2016, uma igreja que se posiciona com Deus também vai enfrentar adversidades. Também vai ter que resistir ao espírito de medo. Mas ele está dizendo, se lembre que Deus não te deu o espírito de medo. Deus te deu o espírito de poder. Deus te deu o espírito de amor. Deus te deu o espírito de ousadia. Deus nos deu esse espírito para que nós possamos cumprir aquilo que Ele tem para nós hoje. O que na sua vida já morreu. Será que o seu ministério anda sem vida? Será que seu amor por Deus que perdeu a vibração? Será que é o seu casamento, o seu chamado, o seu emprego, a sua cidade, seja o que for? Eu quero te dizer que não importa o que está sem vida, Deus confiou a nós o poder da oração. E existe vida quando nós profetizamos sobre o vale de ossos secos. E ainda que você olhe com seus olhos naturais e você veja um vale de ossos secos, Deus diz, profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza o quê? Profetiza o Espírito, profetiza o Espírito. Profetiza porque é Ele quem vivifica. Não existe nada mais lindo do que depois do inverno a gente vê aquilo que parecia tão seco ganhar vida outra vez. A árvore que parecia que tinha morrido, você já teve uma experiência dessa na sua casa? Parece que morreu. E de repente passa a estação e começa a dar fruto, começa a dar folha, começa a ficar verde.
Deus, Ele é especialista em trazer vida ao que parece morto. Mas você é responsável por se lembrar dessa verdade, para que você possa vivificar o dom que existe em você. E por que eu estou falando isso nessa noite? Porque eu acho tão importante falar dessa ousadia que nós, como igreja, precisamos ter. Porque Deus, Ele tem uma obra extraordinária, um chamado para uma... Deus tem te chamado para uma obra extraordinária. Deus tem chamado a sua igreja para fazer coisas grandes. Sabe o que são coisas grandes para Deus? Dá uma olhadinha na pessoa que está do seu lado. Olha que coisa grandiosa aos olhos do nosso Pai, a ponto de Jesus entregar a sua vida por essa pessoa que está aí do seu lado. Pessoas, coisas grandes para Deus são pessoas. Então comece a florescer no lugar que Deus te plantou. Se você tem andado no inverno existencial, é tempo de florescer, é tempo de dar vida aonde Deus te plantou. Porque nessa noite Ele te chama para você levantar e para você brilhar. E eu quero, talvez você pense, não, para mim não vai dar, não. A gente fica medroso. Eu quero terminar te lembrando esse versículo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Será que você consegue se lembrar de todas as pessoas que Deus usou de maneira extraordinária? Você consegue se lembrar aí de Moisés? Você fala, olha o que Moisés fez, mas ele se sentiu inadequado. Moisés já era avançado em anos. E Davi? Davi não passava de um menino pastor. E Maria, escolhida para ser a mãe do Messias, ela não era só uma adolescente quando tudo isso aconteceu. Todos eles se acharam incapazes para viver tudo aquilo que Deus estava confiando diante deles. Todos. Se tem uma característica em comum entre os homens que Deus usou de forma extraordinária, é que nenhum deles achou que era eles. Nenhum deles se achou bom o suficiente. Você já teve esse sentimento de que para mim não vai dar? Já teve? Então é você mesmo que Deus quer usar. Que Deus escolhe usar essas coisas. Eu não sei te dizer porquê. Ele escolhe. É loucura para o mundo, mas para Deus é o poder de Deus se revelando, se manifestando, para que a glória seja dele, para que você nunca esqueça que é por ele, para ele, por meio dele, é tudo dele. Tudo para ele, nada é nosso. Toda a glória, toda a honra, todo louvor é dele. Porque é ele que faz, nós somos apenas o vaso. O ministério de oração pode vir aqui na frente também. Eu quero te dizer que Deus, Ele te lembra hoje que Ele tem uma obra extraordinária na sua vida. Mas para você viver, você vai ter que resistir ao espírito do medo. Você vai ter que parar de recuar nas circunstâncias e você vai ter que saber que é tempo de você crescer. Você vai ter que saber que é tempo de você levantar e brilhar. Eu creio que Deus quer levantar um povo aqui que vai brilhar nessa terra. Vai fazer diferença. Você vai ver os milagres de Deus e ainda que você creia, você vai ficar maravilhado diante daquilo que o Senhor vai fazer. Mas você tem que resistir a esse medo. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Olha para dentro de você, coisas que só você e Deus conhecem, ou talvez coisas que nem você ainda conhece. Peça para Deus te mostrar. O que tem impedido você de viver tudo que Deus chamou você para viver? Qual é o medo que tem te paralisado? Quem sabe você chegou aqui e você sabe porque você sabe que Deus tem te chamado para levantar um grupo no seu trabalho, dentro da sua empresa, para vocês separarem o tempo para estar orando juntos, abençoando aquele lugar. Mas você está com medo do que as outras pessoas vão dizer para você. Quem sabe Deus tem te chamado, olha, eu quero que você vá orar por fulano, eu quero que você imponha as mãos sobre ele, que você repreenda esse câncer. E você está dizendo, não vou, Senhor, as pessoas vão rir de mim. Quem sabe Deus não está te falando, filho, levanta, sai pelas ruas dessa cidade e profetiza a vida sobre essas ruas. Vai na delegacia e profetiza a vida. Vai no hospital e profetiza a vida. E você, não, Senhor, isso nunca vai acontecer. Eu sou muito pequeno, isso não é para mim. Levanta outro. E Deus está te dizendo, levanta, meu filho, porque é tempo de você brilhar.
A minha glória, ela flui de você. Eu vou estender a minha glória nessa terra através de você. É tempo de você brilhar. Senhor, levanta nesse lugar pessoas cheias da tua ousadia, Senhor. Que todo temor caia diante de nós. Vamos cantar essa canção. Sopra Espírito de Deus. Contemple aí com seus olhos da fé o que está seco, o que está morto. Levanta as suas mãos e começa agora a declarar vida. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre as escolas do nosso país, Senhor. Sobre os centros de reabilitação, sobre as penitenciárias, sobre os hospitais, sobre o poder, Senhor, executivo, legislativo, judiciário, sobre a nossa imprensa, sobre onde nós estamos indo trabalhar, sobre a nossa vizinhança, sobre os nossos vizinhos, sobre as nossas ruas, sobre a igreja brasileira, Senhor. Sopra uma porção nova da tua unção. Se levantar sobre as feridas Não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. sobre toda a terra. Estende a tua glória, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.